Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula sobre plano de Argand-Gauss. O plano de Argand-Gauss, também conhecido como plano complexo, é uma ferramenta gráfica utilizada para representar e visualizar números complexos de maneira intuitiva. Desenvolvido por Jean Robert Argand e aprimorado por Carl Friedrich Gauss, esse plano fornece uma perspectiva geométrica única para entender as propriedades dos números complexos. Antes de explorarmos o plano em detalhes, é crucial compreender o que são números complexos. Eles são expressos na forma A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária, como já foi explicado nas aulas anteriores. No plano de Argand-Gauss, os números complexos são representados graficamente. A parte do número é plotada no eixo X, enquanto a parte imaginária é representada no eixo Y. Cada número complexo A mais BI corresponde a um ponto A, B no plano. A representação geométrica no plano complexo oferece uma interpretação visual clara das operações com números complexos. A adição e subtração no plano são equivalentes a deslocamentos horizontais e verticais, enquanto a multiplicação envolve rotações e redimensionamentos. As operações matemáticas fundamentais, como adição, subtração, multiplicação e divisão, têm interpretações visuais no plano de Argand-Gauss. Essa abordagem gráfica facilita a compreensão e agiliza o cálculo com números complexos. Exemplos práticos. Vamos considerar um exemplo prático para consolidar a compreensão. Se tivermos o número complexo 3 mais 2i, isso seria representado no plano como ponto 3,2. Isso torna a manipulação dos números complexos mais tangível e intuitiva. O plano de Argand-Gauss não é apenas uma ferramenta teórica. Ela encontra aplicação em diversas áreas da matemática e física. Na análise complexa, por exemplo, essa representação gráfica é fundamental para entender funções complexas e comportamento de raízes. Além da análise complexa, o plano complexo é utilizado na teoria dos números e em circuitos elétricos. Na teoria dos números, a fatorização de números complexos é simplificada visualmente, enquanto em circuitos elétricos, a impedância pode ser entendida e calculada de maneira mais eficiente. Simplificação de cálculos complexos. A representação gráfica oferecida pelo plano de Argand-Gauss não apenas torna as operações mais compreensíveis, mas também simplifica muitos cálculos complexos envolvendo números complexos. Isso é especialmente valioso em situações que a manipulação algébrica pode se tornar intrincada. Adição e subtração no plano complexo. Para compreendermos melhor, considere a adição e subtração no plano complexo. Se tivermos dois pontos no plano representado números complexos, a soma ou subtração desses pontos no plano é análoga ao movimento na direção correspondente. A multiplicação no plano de Argand-Gauss é representada por uma rotação em torno da origem e o redimensionamento do módulo do número complexo. Da mesma forma, a divisão envolve uma combinação de rotação e redimensionamento. Essa interpretação visual facilita a compreensão dessas operações. Além do seu papel fundamental na matemática, o plano de Argand-Gauss tem implicações significativas na física e engenharia. Na análise de fenômenos ondulatórios, por exemplo, a representação complexa é essencial para compreender oscilações e fases. O plano complexo, muitas vezes chamado de plano de Argand-Gauss, tem suas raízes principalmente associadas a Jean Robert Argand, um comerciante e matemático suíço. Em 1806, Argand publicou um trabalho chamado Reflexões sobre as Quantidades Complexas, onde introduziu a ideia do plano complexo, conhecido hoje como plano de Argand-Gauss. Gauss, um dos matemáticos mais proeminentes da história, também contribuiu significativamente para o desenvolvimento da teoria dos números complexos. Ele fez importantes avanços na compreensão e aplicação dos números complexos em diversos campos da matemática, incluindo a resolução das equações polinomiais. Em resumo, enquanto Argand foi fundamental na introdução do plano complexo, Gauss contribuiu de maneira abrangente para a compreensão mais ampla dos números complexos, sua interpretação geométrica e suas aplicações em várias disciplinas da matemática. A colaboração entre Argand e Gauss não ocorreu, mas ambos desempenharam os papéis cruciais na evolução e compreensão dos números complexos ao longo do tempo. Em conclusão, o plano de Argand-Gauss é uma ferramenta poderosa que transcende o convencional, permitindo-nos mergulhar mais profundamente nos números complexos. O conjugado de número complexo é um conceito fundamental na teoria dos números complexos. Se tivermos o número complexo z igual a mais bi, o conjugado de z é obtido trocando o sinal da parte imaginária. Uma propriedade fundamental do conjugado é que, quando somado um número complexo ao seu conjugado, a parte imaginária se anula, resultando em uma parte imaginária zero. Para números reais, a parte imaginária é zero,
Portanto, o conjugado de um número real A é simplesmente ele mesmo, pois não há parte imaginária para trocar de sinal. O conceito de conjugado é frequentemente utilizado na resolução de equações quadráticas, com raízes complexas. A soma e o produto de conjugado são ferramentas valiosas nesse contexto. No plano de Younger-Gauss, o conjugado de um número complexo representa a reflexão simétrica do ponto correspondente em relação ao eixo real. Isso destaca a natureza geométrica do conjugado. Divisão por um número complexo. Ao dividir o número complexo z pelo seu conjugado, obtemos uma expressão que facilita cálculos e simplificações. Isso frequentemente é utilizado na racionalização de denominadores. Importância em física e engenharia. O conceito de conjugado é amplamente utilizado na física e engenharia, e especialmente em fenômenos relacionados a ondas eletromagnéticas, onde a manipulação de números complexos é essencial. Relação com o módulo do número complexo. A multiplicação de um número complexo pelo seu conjugado resulta no quadrado do módulo desse número, em relação a uma expressão prática do Teorema de Pitágoras no plano complexo. Extensões para n-dimensionalidade. Enquanto estamos focados em números complexos bidimensionais, a noção do conjugado pode ser estendida para números complexos de dimensões superiores, conhecidos como hipercomplexos. Os números hipercomplexos são extensões generalizadas dos números complexos, incluindo dimensões adicionais. Enquanto os números complexos envolvem uma parte real e uma parte imaginária, os números hipercomplexos introduzem componentes imaginários adicionais. Essas extensões têm várias aplicações na matemática, física e engenharia. Vamos explorar algumas das extensões mais comuns dos números hipercomplexos. Em primeiro, nós temos os quaternions. São uma extensão dos números complexos e incluem 3 partes imaginárias, geralmente denotadas por i, j e k. A forma geral de um quaternion é a bi mais cj mais dk. Eles têm aplicações em física, especialmente em mecânica quântica e orientação espacial. Em segundo, nós temos os octonions. Os octonions são uma extensão dos quaternions, adicionando mais 4 partes imaginárias. Eles não são comutativos, o que significa que a ordem das multiplicações é relevante. Os octonions são menos comuns em comparação aos quaternions, mas têm aplicações teóricas em álgebra. Também temos os sedenions. Os sedenions são uma extensão dos octonions, incluem mais 8 partes imaginárias. Assim como os octonions, os sedenions também não são comutativos. Entretanto, a partir deste ponto, as propriedades agradáveis dos números complexos, como comutatividade e a existência de inversos, começam a se perder. Os números hipercomplexos são notáveis por sua riqueza estrutural, mas à medida que adicionamos mais dimensões, certas propriedades dos números complexos, como comutatividade, podem ser perdidas. Essas extensões têm aplicações em diversas áreas, desde física teórica até a computação gráfica, onde quaternions são comumente utilizados para representar rotações tridimensionais. Essa foi a nossa videoaula, espero que tenham gostado.